E aí pessoal, beleza? Esse aqui é um tutorial de estatística básica que eu estou escrevendo sobre Score Z, que é um assunto que eu tenho revisado e começando a trabalhar novamente com isso, né? E eu lembro que isso aqui me deu muito trabalho na primeira vez que eu tentei aprender. Estatística sempre é um assunto muito complicado para quem não é da área, ou mesmo para quem é da área, assim, para quem está vindo pela primeira vez. E eu me peguei relendo algumas anotações antigas minhas e resolvi fazer esse vídeo mais para ajudar mesmo quem tem começado a estudar estatística e tem algumas dúvidas, né? Assim, é um assunto que não é difícil, mas ele é trabalhoso, né, de entender. Assim, você tem que ler umas 2, 3 vezes, aí você pega o pulo do gato, né? Então, vamos lá, eu vou tentar ensinar para vocês um pouquinho de uma introdução muito básica, assim, do que seria esse Score Z e como trabalhar com ele. Para que serve ele? Então a gente tem algumas situações no mundo real que a gente precisa estimar. Por exemplo, o Round 6, que é aquela série do Netflix, atraiu 111 milhões de visualizações em seu primeiro mês do streaming. Como que a gente compara a audiência dessa série com outras séries populares? Você recebeu uma oferta de emprego na faculdade com um salário de R$ 6.000 por mês. Esse salário é alto e baixo. Como que você compara esse rendimento com outros recém-formados? A sua sobrinha acabou de nascer e ela pesa 3,9 kg. Isso é normal? Você acha que ela está acima do peso ou abaixo do peso? A sua pontuação na redação do Enem foi de 850 pontos. Como que isso se compara a outros alunos? Então são essas perguntas que a gente quer responder utilizando a estatística. E afinal, como é que se calcula esse score Z para começo de conversa? Para encontrar esse score Z, ou então eu vou falar um Z-score, ou então o valor Z, é um procedimento bem simples. Você precisa saber de 3 coisas só. Primeiro, que você tem a sua série de dados, que é a sua variável aleatória que você está estudando. Você tem a média da população, que é que você vai calcular em cima dos dados que você tem, e o desvio padrão, que também é uma medida de dispersão que você calcula em cima desses dados. É um algoritmo, é uma formulinha aqui que você vai fazer uma transformação em cada um desses itens que você tem. Então você tem um x, você vai subtrair esse x da média dele. E depois você vai pegar e dividir pelo desvio padrão. É basicamente isso. E você vai fazer isso para cada valor dentro da sua amostra ou da sua população, se você tiver a população inteira, né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Aqui eu tenho 12 indivíduos. E eu coletei dados da altura de cada um deles. Então, o primeiro indivíduo tem 159 centímetros, o segundo ele 1,78, o terceiro 1,80 e assim por diante. Tá, como é que eu transformo esses valores? Faço uma transformação para obter um score Z. Primeiro, eu tiro a média dessa série. A média eu tirei aqui é 1,66. 166 centímetros, que tem centímetros. E depois eu calculei o desvio padrão, que é igual a 8. E aí eu vou fazer o que? Para cada um desses indivíduos eu vou aplicar essa formulinha aqui, olha. Então x, vou pegar esse primeiro exemplo aqui, 159 menos a média, menos 166, e depois eu divido por 8, vai dar menos 0,96. Esse segundo, 1,78 menos a média, 166,67, dividido por 8, vai dar 1,42. Então você percebe que você vai subtrair todos eles de um mesmo valor, que é a média, que não muda, né? Depois vai dividir por um outro valor também que também não muda, que é o 8. E você vai obter uma série com também 12 itens, 12 valores, transformado agora. E duas características que são muito importantes para a gente ter em mente, que eu vou explicar mais pra frente. Se você pegar essa nova série Z aqui e tirar a média dela, ela vai ser igual a zero, a média vai ser igual a zero. E o desvio padrão, se você calcular, vai ser igual a 1. Ah, quando? Não, sempre. Sempre que você transformar uma série num score Z e você tirar a média, o desvio padrão, sempre vai dar 0 e sempre vai dar 1. É uma característica dele. Como que a gente interpreta esses valores? Então eles são medidos primeiramente em unidades de desvio padrão. Deixa eu escrever aqui ela de novo. Z igual a x menos a média dividido
do desvio padrão, né? Então, a gente sempre está vendo o quê? Quanto de desvios em relação à média cada desvio padrão está te dando, né? Então é isso que essa variável z está te mostrando. Então ela sempre está em unidade de desvio padrão. Ela não está em centímetros mais, né? Naquele primeiro nosso exemplo. Quanto mais próximo do seu score z estiver de zero, mais próximo o seu valor estará da média. Olha só aqui em cima, o numerador, ele não é o x menos a média. Então quanto mais próximo esse x estiver da média, isso aqui tudo vai tender a zero. Tanto é que se você pegar o caso especial de que x é igual a média, isso aqui tudo vai dar zero, né? Então, esse aqui é um outro ponto importante. Os scores z, eles podem ser positivos e negativos, né? O que quer dizer que ele é positivo? Quer dizer que ele está acima da média, né? Então, esse x é maior que a média, então isso aqui tudo vai dar positivo. O desvio padrão ele é sempre positivo, tá? Então isso aqui não muda o sinal aqui embaixo. Aqui em cima, se o x for maior que a média, ele vai dar positivo. Se o x for menor que a média, isso aqui vai dar negativo. Então já é uma outra característica dessa variável. E você permite que você compare dados de outras métricas com facilidade. Por que isso? Vamos supor que a gente quer comparar ao que a gente fez anteriormente, a altura com o peso da população. A altura é medida em centímetros. Peso é medida em quilogramas. Nossa, mas aí você fala assim, como eu vou comparar centímetros com quilogramas? Então quando eu transformo isso aqui em Z e isso aqui em Z, então isso aqui ele vai estar numa unidade, qual que é a unidade dele? Desvio padrão. E esse aqui, qual que é a unidade dele? Desvio padrão. Então você começa a falar assim, pô, se a altura da sala aumentar um desvio padrão, isso aqui, quantos desvios padrão vai aumentar, entendeu? Então você consegue comparar, você agora tem um denominador comum entre elas. Sendo assim, a gente consegue usar ela para calcular probabilidades. Por quê? Se x, que é a nossa variável de interesse aqui bruta, ela segue uma distribuição normal. Assim, eu não vou entrar em detalhes nessa aula, nessa explicação, o que é uma distribuição normal. Então, quando o x tem essa distribuição normal, você fazendo essa transformação para z, ele vai ter uma distribuição normal padrão, que é aquilo que eu já mostrei para vocês lá no primeiro exemplo, né? Ele vai ter a distribuição normal padrão, nada mais é do que uma distribuição normal, só que ela vai ter uma média zero e um desvio padrão igual a 1. Então, assim, é um caso especial, uma transformação que você faz e que você normaliza. Tanto é que é por isso que você consegue comparar medidas diferentes com mais facilidades, porque elas vão variar dentro do mesmo espectro, né? Aqui, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Um recém-formado ele tem uma renda anual que, quando comparada com a renda de outros recém-formados, ele tem um valor de z igual a menos 1. Supondo que as rendas sejam normalmente distribuídas, você pode usar a regra empírica para encontrar a porcentagem de recém-formados cuja renda está acima e abaixo desse indivíduo. A premissa é distribuição normal. Então vamos ver. Z igual a menos 1. Menos 1 que é desvio padrão, né? Então ele veio para cá, olha. Em relação à média, ele é o que? Z menos 1. Isso aqui, olha. Está bem aqui. Se ele está aqui, eu sei que somando as probabilidades abaixo da curva aqui do evento acontecer até esse valor é de 16%. E acima disso é 84%. Por quê? Eu sei que a área total abaixo da curva aqui tem que dar 100%, que já é uma aproximação. Assim, por que aqui está dando 100%, mas eu sei que aqui, para uma variação de 3 dígitos padrão para menos ou para mais, ele vai abarcar, na verdade, 99,7%. Tem aqui ainda ó, esses pedacinhos aqui, olha, que são os eventos raros, né, de acontecer. Mas nesse caso aqui é um exemplo mais teórico para a gente, só para explicar como é que se utiliza isso, né? Então, teoricamente, 16% dos recém-formados ganham menos do que ele
e 84% ganham mais do que ele. Nesse segundo caso aqui, a gente tem um indivíduo que tirou uma nota de 750 pontos no Enem. E falando que a nota do Enem é normalmente distribuída, né? A gente sabe que o score Z dessa nota equivale a 0,44 para mais, né? Então aqui seria mais 0,44. Qual a porcentagem de alunos pontuam abaixo de 750 e qual a porcentagem de alunos que pontuam acima de 750 pontos? Em muitos casos, a gente é dado uma tabela desse tipo aqui. Essa tabela aqui ela mostra já o cálculo da probabilidade abaixo da curva, quando a gente tem uma distância entre a média, 0, até a quantidade de desvios padrão, Z. Aqui, olha, a gente tem nas linhas a parte inteira e a primeira parte decimal de Z. Então é o 0, alguma coisa, 1 alguma coisa. Aqui essa tabela continuaria, né, até os 3, mais ou menos assim. E aqui a gente tem a segunda decimal do Z. É só uma maneira mais fácil de calcular. Tá, como que a gente calcula essa probabilidade então? A gente sabe que o Z é igual a 0,44. Então a gente faz o cruzamento da linha com a coluna. Ele começa com 0,4 e aqui depois 4, né? 0,44. E aí a gente pega o valor que está aqui no meio delas, aqui, ó. Esse aqui. Que valor que é esse? Esse valor aqui é igual a 0,17. Esse 0,17 é esse P aqui, né? Só que a gente sabe que, como essa distribuição é simétrica, né? Daqui do zero até o final aqui vai dar 50% e daqui para cá 50% também. Então todo esse valor aqui, ele é o que? 50%. Somando 67. Então eu sei que 67% dos alunos tiraram uma nota abaixo de 750. Abaixo é igual, né? E o restante, 33%. 33% é o que está aqui, né? Tirou acima de 750. Então essa aqui é uma maneira fácil da gente calcular utilizando o Z com essa tabela, né? Se eles derem essa tabela para a gente, ele calcula geralmente a probabilidade dele estar entre a média e até aquele desvio padrão. Se ele te deu apenas da média aqui em diante, a gente sabe que o que? Tem 50% aqui, é só somar, né? Depende da pergunta, né? Às vezes ele vai querer saber realmente quanto só esse valor de P, ou então ele quer saber só esse valor aqui acima, né, a gente tirou acima dessa pontuação Z. Então vai depender muito do enunciado. Mas é basicamente isso. Hoje em dia, pouco se utiliza esse tipo de tabela porque a gente tem programas que calculam essas probabilidades, né? Se você vai aprender a usar um programa estatístico, uma linguagem de programação, ou até mesmo Excel sabe fazer isso, né? Então é só você usar a formulinha e já está calculado lá na hora para você, né? Então é basicamente isso, pessoal. Esse aqui assim foi uma aula bem básica assim de como utilizar e como interpretar esse score Z, né? E para variáveis que seguem uma distribuição normal ou aproximadamente normal, né? E é isso aí, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês querem mais conteúdo, mais explicações de assuntos relacionados à estatística, análise de dados, ou então fiquem ligados nos nossos vídeos de economia que a gente vai começar a postar aqui no canal com mais frequência. E é isso aí. Compartilhe, curte aí e dê uma força pra gente.